E você, já ouviu falar sobre os question words? É isso mesmo, na aula de hoje eu vou te explicar tudinho que você precisa saber para aprender a formular aquelas perguntas mais específicas em inglês. Claro que eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que eu quero dizer com perguntas mais específicas. Então, vamos imaginar essa situação, eu pergunto para você, e aí, você vai viajar? Com essa pergunta, provavelmente eu vou ter de resposta sim ou não. Mas e agora, se eu quiser saber, ter mais detalhes sobre essa pergunta, como eu vou viajar, para onde eu vou, por que eu vou viajar, para isso você vai precisar usar os question words, que nada mais são do que aquelas palavrinhas que nós colocamos na frente da nossa pergunta com o intuito de deixá-la ainda mais específica. E antes da gente começar, eu quero deixar aqui a dica da Teacher Manda, dica boa, hein, gente? Olha, nós vamos aprender aqui palavrinhas, como vocês já sabem, para você formular essas perguntas mais específicas. E para que você não fique com aquela sensação, ai, teacher, mas eu tenho que ficar memorizando, né? Eu vou ter que ficar lendo várias vezes. Não, gente, aqui vamos aprender de forma prática. Então, o que você pode fazer que eu fiz e deu muito resultado? Ao invés de você ficar memorizando, ai, palavrinha X é para isso. Então, se você pudesse memorizar apenas uma pergunta com o primeiro question word que eu vou te ensinar. E aí, o que vai acontecer? Quando você estiver numa situação em que você precisar usar esse question word específico, o que você vai fazer? Automaticamente você vai lembrar daquela pergunta que já vai estar formulada aqui na sua cabecinha e aí você vai conseguir montar outras perguntas também, tá? Então eu vou dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. O nosso primeiro question word é o what. What significa o que ou qual. Então, uma pergunta muito pertinente que eu usei muito, ainda uso, mas principalmente lá no início, quando eu era uma aluna mais básica, a primeira pergunta que vinha na minha cabeça era What's your name? What's your name? Então, eu memorizei essa pergunta, então toda vez que eu precisava montar uma pergunta com qual, logo eu lembrava do What's your name? What's your name? E aí ficava muito mais fácil de eu saber a estrutura certinha para montar a minha pergunta. Então, vamos imaginar aqui mais uma outra pergunta com what. Se eu quisesse dizer assim, qual que é a sua comida favorita? Qual que é o question word que eu tenho que usar? Qual? What's your name? E aí eu sei que eu vou ter que usar o what. Então a minha pergunta vai ficar What's your favorite food? What's your favorite food? Viu que fácil? Tendo uma perguntinha já pronta aqui com você, vai ficar muito mais simples de você lembrar na próxima vez que você precisar montar a sua própria pergunta. E o nosso segundo question word é o when. When, que significa quando, tá? Então, uma pergunta que sempre ficava marcadinha ali na minha cabeça quando comecei a estudar inglês era When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Tá? Então, toda vez que eu tinha que montar uma pergunta com quando, eu já lembrava dessa perguntinha aqui e já sabia exatamente a estrutura que eu precisaria para montar a minha própria pergunta, ok? Então, se você quiser ser assim, quando você está vindo? In English, you're going to say, When are you coming? When are you coming? Ok? E o nosso próximo question word é o why, que significa por quê. Ai, teacher, mas o because não é por quê também? Então, aproveitando aqui para tirar essa dúvida, o because também significa por quê, mas vamos usar o because para resposta, tá? E o why para perguntar. Então, uma pergunta que sempre ficava ali na minha memória era Why are you doing that? Why are you doing that? Por que você está fazendo isso? Tá? Então, toda vez que eu tinha que montar ali a minha perguntinha com why, eu lembrava dessa aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ok? E agora, o nosso próximo question word é o which. E o which também significa qual, mas nós usamos para menos opções, tá bom? Como eu falei para vocês lá no nosso primeiro question word, o what, ele também é qual, tá? Mas para mais opções. E eu já vou te explicar direitinho como que você vai fazer o uso do which. Então, vamos imaginar essa situação. Você está saindo de uma festa com seu amigo e ele fala, ei, vamos comigo, eu vou te dar uma carona. E aí você olha para ele e fala assim, mas aí, qual daqueles carros é o seu? Tá? Num leque menor de opções. E aí ele vai responder, o meu carro é aquele ali, tá? Então, para você montar, para você formular essa pergunta, você diria assim, which car is yours? Which car is yours? No sentido de qual carro daqueles é o seu, porém num leque menor de opções. E agora a gente vai falar sobre o question word who, que significa quem. Então a pergunta que sempre fica aqui na minha cabeça é Who is that boy? Who is that boy? Tá? Quem é aquele garoto? Tá bom? Uma outra perguntinha aqui só para complementar, você poderia perguntar assim: Who is your mother? Quem é sua mãe? Who is your father?
quem é o seu pai? Então, você trocando o complemento, você vai ter uma pergunta diferente também. O nosso próximo question word é o question word where, que significa onde. E a perguntinha que eu sempre lembrava era a seguinte: Where are you from? De onde você é? E provavelmente você já aprendeu essa pergunta também, tá? Agora, se você quisesse montar aí uma outra pergunta usando esse question word, você poderia dizer assim: onde ela tá? So in English you're going to say, where is she? Where is she? Ok? E ainda continuando nessa sequência de Ws, o nosso próximo question word é o whose, que significa de quem. Então, sabe quando você chega num lugar, de repente, você vê algum objeto, alguma coisa ali, você fala, de quem que é aquilo ali? Né? Então, vamos imaginar que temos uma bolsa aqui. E aí você olha para sua amiga e fala, de quem que é essa bolsa? So, in English, you're going to say, whose purse is that? Whose purse is that? Lembrando que você vai ter o whose e logo na sequência um substantivo para que você possa montar a sua pergunta. O nosso próximo question word é o question word how, que ele significa como e também quão, tá? Então vamos primeiro falar do como, do significado como, tá? Então se eu quisesse perguntar assim, como você tá? In English, you're going to say, how are you doing? How are you doing? Ok? Tem uma outra situação também que o how é usado e é isso que eu vou te ensinar agora. Então vamos imaginar aqui. Eu quero saber a idade do Daniel. Então para essa situação eu vou pegar o old, que é o adjetivo, e eu vou acrescentar ele na minha pergunta. Então a minha pergunta vai ficar How old are you? How old are you? Agora vamos imaginar essa situação. Eu quero saber a distância de Minas Gerais, por exemplo, para São Paulo, tá? Então pensando no adjetivo aqui, eu vou ter o far. Então a minha pergunta ficaria How far is it? How far is it? E só mais uma situação aqui para complementar. Vamos imaginar que o namorado da minha irmã, ele é super alto. E ela chega aqui para mim falando, nossa, você precisa conhecer meu namorado porque ele é super alto. Mas eu quero saber em números, qual que é a altura dele de verdade? Será que ela tá me enrolando? E aí para eu montar essa pergunta eu diria, How tall is he? How tall is he? Lembrando um detalhe muito importante, estamos preparando vocês para a vida real. E na vida real não tem papel. Quando você vai numa entrevista de trabalho, quando você tem que falar com o gringo, não existe legenda, não existe papel. Então esse é o seu momento de praticar e, é claro, sem o papel. Então a princípio você começa lendo as suas perguntas, mas o que eu mais quero é que elas fiquem automáticas aí na sua cabeça.